Acho que todo mundo está sentindo o clima seco aqui em Belo Horizonte. Mas antes do clima seco, eu preciso alertar você que é eleitor de Contagem. Acontece nesse momento, era para ser um debate, mas um dos candidatos decidiu não participar do nosso debate. Então, nesse momento, acontece uma entrevista sob o comando da Cátia Pereira com o Júnior Amaral, que é candidato do PL à Prefeitura de Contagem. Marília Campos, do PT, não aceitou o nosso convite, por isso acontece nesse momento uma entrevista paralelamente no nosso YouTube, em uma live. Você que é eleitor de Contagem, acho que vale a pena acompanhar. Pois é, 12 milhões de brasileiros estão sem uma gota de chuva há mais de 100 dias, inclusive aqui em Belo Horizonte. A preocupação é imensa porque o fogo também castiga o país. 24 estados e o Distrito Federal têm hoje focos de incêndio. Em Brasília, Eduardo Costa, as chamas já consumiram 40% da floresta nacional. Por aqui, pelo menos 11 unidades de conservação estão em chamas, quando eu falo por aqui, em Minas Gerais. Belo Horizonte e várias cidades também do interior devem entrar hoje em clima pior do que o de deserto, com umidade relativa do ar abaixo de 10%. Eduardo, tá pesado, tá complicado. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Minas Gerais teve um governador que eu já disse aqui que foi o melhor, na minha modesta opinião, em 50 anos que eu acompanho a cena política, chamado Francelino Pereira, que colocou na presidência da Copasa aquele que, na minha modesta opinião, foi o melhor presidente da Copasa em todos os tempos, William Penido. E eles fizeram a base desses reservatórios que nós temos aí. Rio Manso, Serra Azul, eles criaram a base para o sistema que nós temos, porque com essa seca que assusta o Brasil inteiro, não há, hoje a verdade é que não há risco de desabastecimento de água na região metropolitana. Pelo menos onde tiver rede, a água vai chegar. Isso foi projetado, planejado e executado a partir de 1980 e alguma coisa, 2 ou 3. Olha para você ver, nós estamos falando de 40 anos, né, Sr. Júnior? 40 anos. Por que eu lembrei isso? Para dizer o seguinte, essa seca, existe 3 reflexões. A primeira, não dá para a gente acreditar que alguém ainda duvide das mudanças climáticas. Não dá para a gente acreditar que alguém ainda duvide. 2, é realmente um momento atípico em que cada um de nós tem que fazer a sua parte na medida do possível para gastar menos água, para ficar mais quietinho durante aquele horário de 10 da manhã às 4 da tarde e para tentar superar isso com o mínimo de estrago possível. E por último, há uma diferença entre o que a natureza nos proporciona e a omissão, que no caso do Francelino não houve e que há, por exemplo, no caso da Prefeitura de Belo Horizonte e dos organismos como todo, governo estadual, governo federal, porque o Travasso, talvez não, o Marcelo. Você nasceu onde, Marcelo? BH. O Marcelo não, mas você que é de Passatempo, eu que sou de Inácio de Carvalho, conhecemos um negócio chamado acero. Sim. Que é um pedaço da terra. Faz uma capina na beirada da cerca para o fogo não pular. Pronto. Ao Seixas cantava isso em Capinguiné, lembra? Outra coisa, Capinguiné, outra coisa, você lá em Passatempo, no seu pedacinho de terra lá, no seu minifúndio, se você precisar de pegar uma água e levar na parte mais alta, você tem 1000 maneiras de fazer. Sim. Então eu vou morrer sem entender como que a prefeitura, para dar um exemplo, tá? Como que a prefeitura de Belo Horizonte não tem um sistema capaz de apagar o fogo no começo dele, na Serra da Piedade, naquele parque Úrsula Paulina ali do Alípio de Belo, na Pampulha, no bairro Castelo. Então uma coisa e outra é outra. Precisava ter algum mecanismo automático, pudesse ser inclusive acionado aqui do COP, por exemplo, né? Pô, por que não? A gente tem tecnologia para isso, o agro mostra, né? Me ajuda aí. Ô, Júlio, desculpa, tem uma feira em São Paulo, eu vi outra noite na televisão, ô Júlio, tem uma feira em São Paulo, que eles têm eles têm um drone, que olha pra você ver, Marcelo, um drone que alcança um fogo, um início de fogo, de até 27 quilômetros de distância, 27 quilômetros, e tem um robô que vai lá, ignora o ambiente, o risco e apaga. O Marcelo da Fonseca, a situação está cada vez mais complicada, não há na previsão do tempo previsão de chuva para os próximos dias, ainda não há essa previsão. Outro dia o Fabiano Frade conversou com o Rui Brandos Reis, que trabalhou com a gente aqui muito tempo, pessoa muito querida nossa aqui, e ele falou: o problema maior de tudo isso
é que acabou, e o Eduardo vai saber muito bem disso, aquela chuva que era de molhar bobo, que a gente falava, aquela chuvinha que ficava vários dias ali, chovendo fininho, que aquilo hidratava mais a terra, né? Hoje em dia são pancadas que aquilo escorre e não hidrata a terra como deveria hidratar. E isso vai virando um ciclo de menos chuva, de mais poeira, de mais poluição. O agro sofre, nós sofremos. E eu não sei onde que a gente vai parar com isso tudo. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Antigamente, em setembro, vinha aquela chuvinha, né? Que dava pelo menos uma aliviada na secura, né? Ficava muito seco, desde abril começava, né? Chegava setembro, dava uma diminuída. São Pedro, vamos começar, né? A pedir São Pedro aí, fazer a dança da chuva, porque tá difícil. Agora, Edu, eu não acho que é tão simples assim. A gente pode cobrar das prefeituras, sim, muitas medidas, mas quando a gente vê os incêndios na Califórnia, né, a proliferação de incêndios na Califórnia, na Europa, em Espanha e Portugal também sofreram com muito incêndios. A Grécia também tiveram incêndios gigantes, estão tendo incêndios gigantescos. É um problema que eu acho que vai um pouco além da questão da tecnologia. Mesmo cidades, estados muito avançados com tecnologia sofrem com isso. Eu acho que o debate tem que ser muito mais em torno dessas mudanças gerais, dessas mudanças climáticas globais, que precisam de um enfrentamento mais sério, talvez mais unido do mundo todo. E quando eu vejo essa situação, eu não consigo deixar de questionar, né? A gente está vendo recorde de incêndio na Amazônia, recorde de incêndio no Pantanal, no Cerrado. O Brasil realmente nessa situação muito complicada, e a gente não vê aquela turma que nos últimos anos estava sempre denunciando que o governo brasileiro não fazia nada, né? Aquela turma de artistas, né? O Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, né? Que é o ator que faz o Hulk, aquela ativista Greta Thunberg, né? Essa turma parece que esqueceu do Brasil. Não tem mais nenhuma crítica ao número o foco de incêndio que está triplicando no país nos últimos 2 anos. Sem falar em DiCaprio, o Leonardo DiCaprio, né? O Gisele Bündchen. Então, atores globais. Então eu tô com a impressão esse ano que a situação do Brasil não está chamando a atenção do mundo mais. Talvez porque em outros lugares também a situação também está pior, mas isso me incomoda, porque parece que então quando era o governo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o problema não era o incêndio, o problema era que o presidente pensava diferente. Ô William Travassos, e você, tá sofrendo também com o clima seco? Porque é impressionante como é que isso virou o assunto do dia a dia aqui em Belo Horizonte. Passei na padaria agora cedo para tomar um cafezinho, tinha uns 3 ou 4 ali tomando café e todo mundo comentando, não, passei mal, não dormi, meu menino tá passando mal, aquela história toda, né? Além de tudo isso que a gente tá vendo no dia a dia, né? Isso tudo tá acontecendo, afeta as pessoas, né? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. E aí vem a força do rádio, né? O nosso papel aqui, para além de debater os temas, é passar a informação. Nós estamos no momento de um alerta vermelho, de perigo, com esse clima de deserto. Essa baixa umidade vai provocar doenças respiratórias, doenças do coração, e você vai sentir isso fisicamente. Recomendação da Defesa Civil: você tem que se hidratar o dia inteiro, amigo. Você vai preferir alimentos leves, como saladas, frutas, carnes grelhadas. Vai evitar fritura. Você tem que dormir no local arejado, se possível, umedecido por aparelhos de umidificadores. Se você não tem, coloca uma bacia com água. Evita a atividade física de 10 até as 5 da tarde. Evite banhos com água muito quente, pode potencializar o ressecamento de pele. Se necessário, use até hidratante. Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista. E, é claro, a recomendação para você avisar o Corpo de Bombeiros no 193, a Defesa Civil no 199 e a Polícia Militar no 190 no caso de queimadas, para a gente se mobilizar e tentar neutralizar isso. Em algumas cidades, eu já comentei isso aqui, como por exemplo São Paulo, você tem aqueles termômetros. Ele, para além de medir a temperatura, ele traz um alerta sobre a umidade do ar, e isso avisa a população. Eu acho que a gente precisa criar um sistema de alerta aqui em Belo Horizonte para tentar orientar a população, até para que ela entenda, ela enxergue isso. Você tem noção do papel nosso agora, informando e passando essa umidade abaixo de 10% e o risco que é? Não adianta só a gente conversar sobre isso, a gente tem que entender e mudar o comportamento, porque o Eduardo falou bem, os eventos climáticos estão cada vez mais extremos e a gente vai precisar se adaptar com essa nova realidade. Ô William, deixa eu dar mais uma dica. Você falou do balde d'água, né, que ajuda a dar uma umidificada. Tem uma outra dica que é simples também, que pode ajudar: molhar uma toalha e pendurar na janela, né? Você deixa uma toalha bem encharcada, né, deixa pingando lá, até bate um ventinho
ventinho, dá uma melhorada no ambiente, é uma dica simples que às vezes ajuda também. E eu queria aproveitar e convidar os senhores hoje para o Itatiaia agora. A gente já chamou a turma da Defesa Civil, estadual, para falar justamente sobre a grana, o custo que é um enfrentamento a essas queimadas e o quanto está vindo de ajuda do governo federal para a gente trazer em números o que está acontecendo. Deixa eu vender meu peixe aqui, Júnior. Por favor. No Rádio Vivo, entre outros assuntos, vamos discutir a pendenga a querela entre um caminhoneiro e um motorista de automóvel que brigaram durante 100 quilômetros até se agredirem aqui no Anel. Não, então eu vou vender meu peixe também, não tô tão chique com vocês, mas tem Sérgio Almeida hoje, que é bom também.